Oi, boa tarde. Bem-vindos para mais um seminário de Astronomia ao Meio-Dia. Hoje temos o prazer de apresentar ao professor Silvio Ferraz Melo. Sim. O professor Silvio tem um currículo muito extenso, então vou fazer uma pequena escolha dos pontos principais. Ele fez bacharelado em Física aqui na USP e fez doutorado em Ciências Matemáticas na Universidade de Paris. Ele foi professor do ITA, do IAG, diretor do ON e atualmente é professor emérito. Primeiro professor emérito do IAG, não? Primeiro professor emérito do IAG. Em 2007 foi homenageado com doutor honoris causa do Observatório de Paris. Em 2015 ele recebeu o prêmio Brouwer, da divisão de Astronomia Dinâmica da American Astronomical Society. Foi 16 anos, até o ano passado, editor-em-chefe da Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. O asteroide 5201 leva o nome Ferraz Melo. E, bom, ninguém melhor para falar sobre o que é a mecânica celeste ou a astronomia dinâmica. Sim? Muito obrigado, professor, por aceitar o convite. Okay. Obrigado. Bom, boa tarde. Deixa eu pegar o... Então eu vou falar sobre mecânica celeste, que é um dos ramos mais antigos da astronomia. E eu tenho que começar falando mesmo dos primórdios da astronomia, né? Da astronomia dos povos da antiguidade, que olhando para o céu, viam que existiam estrelas que estavam fixas no firmamento, e no meio dessas estrelas existiam 7 corpos que se mexiam, que se moviam, e que eles chamaram de planetas. Quais eram os 7 planetas da antiguidade? O Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Eu acho que, a par com algumas propriedades aritméticas do número 7, a origem que o número 7 tem um significado bastante na cultura de todos os povos, né? A gente sempre usa o número 7 num grande número de situações, né? As 7 maravilhas do mundo, as 7 isso, as 7 aquilo, né? Vem desse tipo. Então, eles começaram a ver que os corpos se mexiam. A Lua e o Sol, a Lua era o mais fácil, né? Cada dia você vê a Lua nascer um pouquinho mais tarde, então você percebe que ela está se movendo no céu em sentido contrário, né? Aquele em que ela vai se mover aparentemente no céu, né? Ela está se movendo, né? Olhando para a Lua nascente, ela está se movendo para trás, né? Ela está se movendo para lá, né? Tranquilo. E se só tivesse a Lua, eu acho que teriam chegado logo de cara à conclusão que ela estava se movendo ao redor da Terra, etc, etc. O Sol é mais difícil, porque quando o Sol está visível, a gente não vê as estrelas, né? Então a gente procura as estrelas que aparecem no céu um pouco antes ou um pouco depois um pouco antes do nascer do Sol, um pouco depois do pôr do Sol, e vê que elas estão mudando, você percebe que o Sol também está se movendo. E sempre se movendo na mesma direção, né? Um movimento meio banal. Mas o que intrigou os antigos inicialmente foram os planetas. Né? Eu vejo um planeta estar se movendo no céu, né? Eu vou acompanhando o planeta noite a noite, coisa que a gente não pode fazer em São Paulo, obviamente. Tá? E mesmo fora de São Paulo, as pessoas hoje em dia perderam o hábito de olhar, né? Elas vão, se você disser, está chovendo hoje, ele tira o celular do bolso e olha, não, hoje não está chovendo. Está aqui no meu celular, né? Quer dizer, a gente não olha mais para o céu, a gente olha no celular para saber das coisas, né? E isso é verdade também para mim, não é só vocês, né? Quando me perguntam se está chovendo, eu tiro o celular do bolso e vou ver se está chovendo ou se não está chovendo.
Eu não tiro o celular do bolso, mas eu bato no computador, no site do IAG e vejo se está chovendo em São Paulo ou não, né? Bom, mas os antigos olhavam para o céu, não tinham outra coisa para fazer da noite, e o que eles viam acompanhando o dia a dia eram coisas assim, vejam, isso é Marte, né? No caso aí eu estou pegando Marte entre julho e dezembro de 2003. Então você veja, o Marte está se movendo numa direção no céu, de repente ele começa a andar para trás. E aí ele volta ao rumo normal, né? Bom, obviamente que isso não é fácil de se explicar. E isso foi uma coisa que intrigou bastante os antigos, né? E o enigma foi, de certo modo, resolvido por Apolônio, né? O mesmo que inventou a elipse, a parábola, a hipérbole, né? E por Ptolomeu, que eles disseram, não, o que acontece é o seguinte, o Marte está se movendo ao redor da Terra. Marte está se movendo ao redor da Terra, mas não é um movimento uniforme, que nem a Lua e o Sol, né? É assim, vejam, esse ponto está se movendo ao redor da Terra, de maneira uniforme, esse ponto está se movendo ao redor desse de maneira uniforme e o Marte está aqui se movendo ao redor desse ponto de maneira uniforme. Então, a composição desses três movimentos circulares, tá? A composição desses três movimentos circulares, né, vai dar exatamente esse tipo de coisa, né? Ele está indo, de repente ele dá uma voltadinha e ele começa a ir outra vez, né? É importante dizer o seguinte, que essa construção do Ptolomeu, se eu for escrevê-la usando simbologia matemática moderna, eu vou escrevê-la assim. A posição do planeta, não interessa se é x, se é y, se é z, é uma série trigonométrica com um certo número de termos senoidais e cossenoidais. Ponto. E isso é capaz né, se eu determinar bem os coeficientes AK e as frequências FK, eu sou capaz de descrever o movimento dos corpos celestes com bastante precisão. Lembra que os antigos eram capazes de prever eclipses com décadas de antecedência, né? Então eles conseguiam prever o movimento dos astros com bastante antecedência, né? E isso foi sendo elaborado durante muito tempo, né? Até chegar nos tempos, digamos, 5 ou 6 séculos atrás, né? Quando Copérnico disse o seguinte, olha, se em vez de fazer aquela construção complicada, eu tirar a Terra do centro do universo e colocar do centro do sistema solar, né? Naquele tempo eles diziam do universo, porque eu não tinha conhecimento do resto, e colocar o Sol, a Terra está se movendo ao redor do Sol com uma certa velocidade, Marte está se movendo ao redor do Sol com uma velocidade angular menor, tá certo? Então vai acontecer isso, né? Quando a Terra passa na frente de Marte, eu vejo como se o Marte estivesse indo para trás, né? A posição de Marte eu estou vendo lá. Perdão. Esse negócio aqui, pronto. Então eu vou ver isso dessa maneira, né? Tá certo? O Marte está caminhando numa direção, ele dá uma voltinha e vai embora. Mas isso abriu uma série de novas perspectivas, não somente saiu daquele esquema heliocêntrico, geocêntrico, que do ponto de vista cinemático não tem problema nenhum, tá certo? E passou para o geocêntrico, passou para o heliocêntrico, que além do ponto de vista cinemático, tem um ponto de vista dinâmico que nós vamos considerar, né? E isso explica perfeitamente o fato de que os planetas, quando se movem no céu, durante determinados períodos, que correspondem sempre exatamente ao momento, né, em que a Terra e o planeta estão alinhados com o Sol, ele tem uma retrogradação, né? Eu vejo ele se movendo para trás, né? Eu vejo ele se movendo na direção oposta no céu. Bom, aí vamos falar de duas pessoas, Tycho Brahe e Kepler. Tycho Brahe era um astrônomo dinamarquês, né, que tinha um observatório só dele, numa ilha ali
naquela região aquela região não sei se ali era no Báltico ou não, né? Mas ele tinha uma ilha ali, nessa ilha ele tinha um observatório. O que era um observatório? Ele não tinha nem um telescópio. Ele tinha um grande transferidor para medir ângulos. E ele tinha miras. E aí ele ficava olhando nessas miras, né? E conseguia medir o ângulo, a posição, medir o ângulo em que se encontrava o planeta num determinado instante. E ele tomava nota disso direitinho, né? E ele fez um calhamaço de medidas considerável, que ele não pôde usar, ele mesmo não soube usar. Mas Kepler, que trabalhou com ele, herdou essas medidas e teve alguns insights. Eu vou explicar como o Kepler trabalhava, porque é genial. Tá certo? É uma coisa tão genial como a descoberta da relatividade especial, né, por Einstein, né, é realmente uma coisa que exige, né, é uma quebra de paradigma, né, como se diz hoje em dia. Veja, o que ele sabia? Ele sabia que a Terra dá uma volta ao redor do Sol ao redor de um ano, e agora, com a teoria de Kepler, de Copérnico, ele tem a hipótese de que Marte também está girando ao redor do Sol com um período de aproximadamente 1 ano e 10 meses. 1,88 anos. 1,88 anos. E ele disse, muito bem, mas só que tem uma coisa, quando a gente vê o planeta, a gente vê a direção que o planeta está, mas não sabe se ele está longe ou se ele está perto. Então ele fez o seguinte, falou, bom, eu no dia 1, tá? No dia 1 que está aqui, eu observei Marte, e Marte estava no fundo destas estrelas. Tá? Estava nessa posição. Deixa passar 1 ano e 10 meses, que é o tempo que o Marte dá uma revolução, o Marte deve ter voltado no mesmo lugar. Mas a Terra não, porque 1 ano e 10 meses é menos do que 2 anos. Né? A Terra quase deu 2 voltas, ela veio parar aqui. Bom, ele sabe ele sabe qual é a estrela que está aqui, ele sabe qual é a direção de Marte aqui, ele sabe qual é a direção de Marte aqui, ele sabe de quanto a Terra se deslocou, ele tem um triângulo. Se ele resolver esse triângulo, ele sabe perfeitamente a posição de Marte, não mais apenas a direção. Né? Pegando duas observações separadas de um período de Marte, ele constrói um triângulo e consegue determinar a posição de Marte. Né? Você não, olha, quando você está vendo Marte aqui, né, você está vendo nessa direção, ele está aqui, ele não está nem aqui, nem aqui, nem aqui. Né? Ele consegue colocar uma escala de medida de distâncias nisso. Depois ele faz o contrário. Agora eu já sei qual é a órbita de Marte, né? E veja, ele já descobre que o Marte tem uma elipse um pouquinho elíptica, né? Então ele faz o contrário agora. Ele vai pegar 2 posições de Marte em 2 datas distintas. Perdão, ele vai pegar a posição de Marte hoje, digamos assim, e a posição de Marte exatamente daqui a 2 anos. Quer dizer, a Terra deu 2 voltas. A Terra voltou no mesmo lugar. A Terra está aqui. Ele sabe a direção de Marte aqui, ele sabe a direção de Marte aqui. De novo, ele tem um triângulo que ele pode resolver. E determinar, né? Ele já conhece essa distância, porque ele determinou a órbita de Marte, então ele vai poder conseguir determinar a órbita da Terra. Né? E com isso, ele chega a essas 2 leis que vocês todos conhecem. Primeira, os movimentos planetários se dão em órbitas elípticas. Né? Ele vê que é uma elipse, que não é, com o Sol no foco, que não é um círculo. No caso de Marte, como tem uma excentricidade de alguns centésimos, ela foi possível de ser descoberta. E a segunda lei, ele descobre que o movimento não é um movimento uniforme, mas áreas iguais são descritas em tempos iguais. Quer dizer, o movimento é mais rápido aqui e mais lento aqui. Tá certo? Então, as áreas, num determinado intervalo de tempo, né, se eu calcular essa área aqui e aqui, eu tenho exatamente a mesma. Aqui, como o braço é maior,
eu vou ter um espaço menor, quer dizer, a velocidade é menor. Ele descobre essas duas leis. Ele continua, e mais adiante, essa já demorou 10 anos para ele descobrir, ele descobriu uma relação entre as órbitas dos vários planetas conhecidos, né? E ele vê que a relação do cubo do semi-eixo para o quadrado do período é a mesma para todos os corpos, né? Se eu pegar Marte, ou se eu pegar Mercúrio, ou se eu pegar Júpiter, né? Se eu pegar o cubo da distância média ao Sol e dividir pelo quadrado do período, para todos eles eu vou encontrar o mesmo número. Encontrar o mesmo número com um certo grau de aproximação, porque essa lei está errada, né? A lei certa, que foi descoberta depois por Newton, é que esse número é proporcional à soma das duas massas, a massa do Sol e a massa dos planetas. Se todos os planetas tivessem a mesma massa, essa lei seria verdade, porque esse número seria o mesmo para todos. Mas como Júpiter é grandão e Mercúrio é pequenininho, existem pequenas diferenças. Mas esse número é, no máximo, no caso de Júpiter, 1/1000 desses. Então, você tem a lei de Kepler, que o Kepler conseguiu verificar, com uma aproximação da ordem de 1/1000, tá certo? 0,1%. Né? É uma boa aproximação, mas não é exata. A exata foi descoberta por Newton depois. Bom, falando do Newton, todo mundo conhece a história da maçã, tá certo? São duas maçãs que são famosas, né? A maçã da Eva e a maçã do Newton, né? A maçã do Newton diz que ele estava tirando um cochilo depois do almoço embaixo de uma macieira, a maçã caiu na cabeça dele, né? E aí ele pôs... Por que de onde vem essa lenda? Vem dessa lenda porque o problema que o Newton estava se preocupando era ele estava se preocupando com o problema do movimento dos corpos celestes, mas ao mesmo tempo ele estava se preocupando com a queda dos corpos, né? Quando um corpo cai na Terra. E o Newton sacou que a força que atrai a maçã para o chão aqui é a mesma força que prende a Lua lá. Tá certo? As duas coisas estão da mesma força. E ele bolou um experimento, né? Um experimento de pensamento desse tipo. Ele falou, é muito fácil, olha, põe um canhão no alto de uma torre, dá um tiro. Você dá um tiro, né? A bala sai daqui e pum, cai aqui. Tá certo? Agora faz a mesma coisa, mas dá um tiro com muito mais força, quer dizer, dê muito mais velocidade à bala. Né? Se a bala sai com muito mais velocidade daqui, ela vai cair mais longe. E mais longe, e mais longe, e não cai mais. Tá certo? Se você der a bala velocidade inicial suficiente, né? Ela vai dar a volta e vai chegar no mesmo lugar e vai continuar dando voltas. Então você vê que a força que faz a bala cair no chão e a força que seguraria essa bala, hoje a gente chamaria de satélite artificial, rodando ao redor da Terra, fisicamente é a mesma força, tá certo? A força da gravitação. E aí ele postula a lei da gravitação universal, né? Aí já estudando o movimento dos planetas e pegando tudo que o Galileu tinha feito sobre a queda dos corpos, né? O Galileu é o primeiro a determinar a aceleração da gravidade e coisas desse tipo, né? Então, né, o que ele vê é que os corpos se atraem com uma força que é proporcional às duas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E tem uma constante G, que é a mesma para todos os corpos do universo, uma constante universal. Bom, isso foi aplicado nos séculos seguintes a tudo quanto é tipo de problema. Newton mesmo estudou o movimento da Lua, estudou o achatamento da Terra, né? Então, por causa da Terra, por que a Terra é achatada? Porque os pontos estão sendo atraídos para o centro, mas como tem a rotação cria uma força centrífuga que faz com que o equador fique maior, né, do que o eixo polar. Né? Isso foi muito desenvolvido por Lagrange e Laplace, a obra de Laplace são 14 ou 15 volumes imensos. Né? Coisa importante, Le Verrier. Por que o Le Verrier é importante?
Porque o Le Verrier é a primeira vez que nós descobrimos um corpo celeste sem vê-lo. O que o Le Verrier está fazendo? O Le Verrier está estudando. No começo do século XIX foi descoberto, no século XVIII foi descoberto Urano. E o Le Verrier está estudando as observações de Urano. E as observações de Urano acabam ele não consegue reproduzir as observações de Urano usando a teoria de gravitação de Newton, né? Existe sempre um erro e ele não consegue escapar desse erro. Então ele percebe que esse erro tem um certo comportamento e, estudando o comportamento desse erro, ele diz, olha, sabe o que está acontecendo? Tem um outro planeta além de Urano que está descoberto, que está perturbando o movimento de Urano. E calculou a posição desse planeta, escreveu uma carta para o astrônomo de Berlim, que se chamava Gale. E por que ele escreveu para o astrônomo de Berlim? Ele escreveu porque ele sabia que o Gale tinha acabado de completar um catálogo de estrelas de alta precisão, né? E ele disse, olha, por favor, olha nessa posição e me conta o que tem lá. E o Gale no dia seguinte respondeu, tem uma estrela lá que não tinha quando eu observei a primeira vez. Tem um planeta naquele lugar. E esse planeta é Netuno. Quer dizer, Netuno foi descoberto, né, simplesmente aplicando as leis de Newton e comparando o movimento dos corpos então conhecidos. Bom, mas vamos dar um passo adiante. Existe um outro planeta que dá dor de cabeça. Esse outro planeta que dá dor de cabeça é Mercúrio. Como é que era a situação com Mercúrio no fim do século XIX? Estudando o movimento de Mercúrio, então Mercúrio está numa elipse, essa elipse não é fixa, essa elipse está rodando, tá? O eixo da elipse está se movendo, e fazendo os cálculos, o que o Le Verrier e os outros achavam? Que Vênus provocava um movimento no eixo da elipse de 277 graus por século, segundos por século. Júpiter também alterava isso com 153. A Terra dava mais 90, Marte dava mais 10, somando tudo 530. Observado, 570. Quer dizer, via-se que a elipse de Mercúrio estava girando, mas a elipse de Mercúrio estava se deslocando dessa maneira, mas com uma velocidade mais rápida do que aquela prevista pela teoria gravitacional de Newton. O próprio Le Verrier estudou isso e disse, achei outro planeta. Né? E ele diz, procura que aí entre Mercúrio e o Sol deve ter um planeta que na época recebeu o nome de Vulcano. Bom, uma porção de gente procurou, teve gente que até que disse que viu, mas na realidade não tem, esse planeta não existe. Na realidade o que acontecia, né, era que era uma deficiência, aqueles 40 segundos por século, era uma deficiência da teoria da gravitação de Newton. Tá certo? E então foi quando Einstein na mesma época, algum tempo depois, Einstein propôs a primeira teoria especial da relatividade e depois a teoria geral da relatividade, e com a teoria da relatividade ele viu que os planetas deveriam... Enquanto que no Newton a elipse era fixa, só se movia por causa da perturbação dos outros corpos, o Einstein dizia que o Mercúrio sozinho, mesmo que os outros planetas não existissem, a elipse dele teria uma ligeira rotação. E de quanto seria essa rotação? 43 segundos por século. Bom, coincidência ou não, isso era mais ou menos a diferença entre o valor observado e o valor calculado pelos astrônomos do fim do século XIX. Né? Então o Einstein mostrou que era uma mudança na teoria de gravitação que estava aqui, em relação à teoria de Newton, que era responsável por essa discrepância. Bom, isso aí teve grande evolução na primeira metade do século passado, né? Solução de Schwarzschild de 1916, todo mundo aqui andou ouvindo falar no nome do Schwarzschild, um dia desses aí, que andaram tirando fotografia de um buraco negro, né? Tem a ver com uma singularidade na solução de Schwarzschild, né?
o Einstein fez todos os cálculos só para 2 corpos. Isso depois foi estendido para um número qualquer de corpos por vários autores, né? De Sitter, Eddington, Einstein, Infeld, Hoffman, né? Hoje, todas as tabelas que vocês veem de movimentos planetários, tanto nos almanaques de observatório, quanto nas tabelas divulgadas pela NASA e que são usadas para o estudo, estudar o movimento das sondas espaciais no espaço, todas elas incluem a relatividade especial, né? Não existe mais teoria feita exclusivamente em cima da teoria de Newton. Todas as teorias modernas têm a teoria de Newton e, como a diferença é pequena, as correções à teoria de Newton que vem da teoria de Einstein. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar de caos. O que acontece é o seguinte, o problema... Né? O Newton chegou nisso aqui, né? Força é igual a constante da gravitação pelo produto das duas massas dividido pelo quadrado da distância. Aí você pega essa lei e mistura com aquela outra que diz que força é igual a massa vezes aceleração. Tá? Então vai ficar massa vezes aceleração igual a GMM sobre R2. Tem uma massa aqui que é igual nos dois, cancela, né? Vai ficar aceleração igual a GM sobre R2. Aceleração o que é? É a derivada segunda do raio vetor. Então essa equação do Newton é d2r dt2 igual a aquilo. É uma equação diferencial. Tá? Então você tem que integrar a equação diferencial. Quando você vai estar trabalhando só um planeta e o Sol, maravilha, é fácil. Né? O Newton fez isso. Ele obteve a solução rigorosamente, né? Foi quando ele mostrou que o trabalho do Kepler estava certo. Mas quando você começa a ter 3, 4 corpos, né, você começa a ter várias forças que se somam, várias distâncias que estão, R é a distância, essas distâncias estão variando, essa equação diferencial vai ficando complicada. E os métodos analíticos que a gente usa para estudar essas equações, eles não são muito poderosos. Né? A gente faz o que pode, mas tem limitações. Né? A teoria do caos apareceu. A rigor, ela apareceu no finzinho do século XIX, num trabalho do Poincaré, ainda de maneira muito incipiente. O Poincaré percebeu algumas consequências que quando você tem um sistema com muitas equações diferenciais pode ocorrer, mas a coisa apareceu mesmo quando a gente começou a poder integrar as equações diferenciais usando computadores. Que aí a gente pôde integrar com muito mais precisão e por muito mais tempo. Foi aí que se descobriu esse fenômeno chamado de caos. Dá um exemplo. Esse bicho que está aqui, que parece uma esponja, é Hyperion. Hyperion é um satélite de Saturno. Hyperion foi observado pela primeira vez pela Voyager 1. Né? A sonda Voyager 1 passou em Saturno e fez uma primeira observação de Hyperion. Essa observação aqui deve ser do Cassini, bem mais recente. Bom, e se viu que o Hyperion tem um movimento. Tá? O Hyperion está se movendo, ele tem uma rotação meio complexa. Quando se foi lançar a Voyager 2, disse, bom, vamos fazer depois de lançada a Voyager 2, vamos prever como estará Hyperion quando a Voyager 2 passar por lá. E ninguém conseguiu. Tá certo? Por que ninguém conseguiu? Porque Hyperion está numa situação de ressonância com outro satélite de Saturno chamado Titã. E isso faz com que o movimento dele seja imprevisível. Se você pegar duas soluções, né? Se você pegar, né? Eu estou vendo ele nessa posição. Né? Tem um eixo aqui, eu meço a posição, eu sei como ele está virando, eu deixo ele simplesmente virando sobre o efeito de Titã,
e calculo onde é que isso vai estar daqui a 3 anos, eu não consigo. Tá? Porque se eu mudar 1 milímetro na posição aqui, muda 1 quilômetro no resultado. Tá? O resultado é completamente imprevisível. Né? Isso é o que se chama caos. Tá certo? Duas soluções que começam extremamente próximas uma da outra, tá certo? Duas soluções próximas uma da outra, elas vão se afastar exponencialmente. Então, mesmo que eu faça essa determinação com a maior precisão possível, eu acabo perdendo. Uma órbita acaba se descorrelacionando completamente da outra num tempo que não é um tempo muito longo. O que é importante, porque de vez a gente lê nas notícias por aí, é que caos não é uma física nova. Não é uma física nova. É a velha física newtoniana que tem o caos. É apenas a complexidade das soluções da física velha. Né? Não é uma física nova. Né? Quando falam teoria do caos, não existe uma teoria do caos. Existe uma teoria de soluções caóticas de sistemas que são sistemas determinísticos, sistemas clássicos. Bom, vamos dar um outro exemplo. Eu dei esse exemplo de Perry, eu vou dar um outro exemplo. Esse outro exemplo aqui foi calculado por Jack Wisdom em 1980, publicado em 1982. Júpiter dá uma volta ao redor do Sol em 12 anos. Existem asteroides que dão uma volta ao redor do Sol com um período que é proporcional ao período de Júpiter. Eu arredondei o período de Júpiter para facilitar as coisas, né? Então, 12 anos. Existem asteroides cujo período é 4 anos. Ou melhor, não existem asteroides cujo período é 4 anos. Existe um monte de asteroides com um período um pouquinho maior de 4 anos. Existe um monte de asteroides com um pouquinho menos de 4 anos, mas naquele valor que é 1/3 do período de Júpiter não tem asteroides. Hoje em dia a gente conhece alguns fragmentos de asteroides que estão aqui nessa região. Por quê? E aí o Wisdom descobriu que isso era apenas um fenômeno caótico. Naquele tempo, isso aqui foi feito com um computador, que eu vou falar o nome do computador, 99% das pessoas nessa sala nunca ouviram falar, que era um VAX. E para fazer um estudo de 200 mil anos, é lógico, quando a gente estuda uma órbita por 200 mil anos, a gente nunca estuda uma órbita só. Você estuda uma, você estuda duas, você estuda 3, você estuda 4, você estuda uma porção, e depois você vai analisar e ver se no meio tem alguma coisa que é peculiar. Ele encontrou isso. Né? Isso aqui é a excentricidade da órbita de um asteroide, que é colocado exatamente com o período 1/3 do período de Júpiter. 4 anos, se Júpiter é arredondado para 12. Né? A excentricidade está variando de maneira muito regular, está vendo? Veja, isso aqui é um fenômeno periódico. Vocês estão vendo aqui um fenômeno periódico, né? Se repete, se repete, se repete, né? Os ciclos vão se repetindo sem modificação. Mas, quando vai passando o tempo, esse ciclo começa a se modificar um pouquinho. Ele vai se modificando. E, de repente, o Wisdom descobriu isso aqui, ó, um pulo na excentricidade. Quer dizer, a órbita que era quase circular, de repente ela fez assim, né? A excentricidade foi a 0,3 e depois voltou. Né? Para isso ele precisou fazer uma integração de 200 mil anos, o que para a época foi um feito, porque ninguém conseguia fazer integrações tão longas. Né? Ele teve primeiro que modificar um pouco as equações, simplificar um pouco o problema, ele bolou alguns artifícios, não é certo? Em termos técnicos, ele introduziu o que hoje em dia se chama um mapa. Quer dizer, em vez de ver uma integração assim, faz a coisa por pulo. Pum, pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui. Né? Então, com isso, ele conseguiu ver que existia esse pulo de 200 mil anos. Bom, aqui estão os asteroides que eu estou falando.
um monte do lado de cá, um monte do lado de lá e praticamente nada por aqui. Aqui está vazio. Tá certo? Por quê? Por causa do pulo. O que é o pulo? O pulo naquela figura, né? Você tem uma excentricidade que está oscilando entre 0 e 1/10, né? De repente a elipse se espicha, né? A excentricidade fica 3/10. Né? A excentricidade vai a mais do que 3/10. Né? O que acontece é que em 3/10 a órbita cruza a órbita de Marte. E aí existia um ditado português, né? Eu vou tentar falar com sotaque, né? Tantas vezes vai o jarro à fonte que um dia há de se quebrar. Tá certo? Tantas vezes esse asteroide fica pulando e cruzando a órbita de Marte, que um dia, quando ele dá o pulo para a órbita de Marte, ele se estrepa porque o Marte está lá. Tá certo? E aí, como Marte está lá, ele vai receber a atração gravitacional de Marte e vai pular para outro lugar do espaço. Ele não vai morrer, ele não vai ser destruído, nada disso. Ele apenas vai sair desta região. Ele apenas vai sair desta região. Quer dizer, então, o fenômeno caótico provoca o esvaziamento dos asteroides dessa região. Todos os asteroides cujo período é 1/3 do período de Júpiter saem daí. Eles vão parar em outros lugares do espaço. Bom, isso houve uma boa discussão na época, veja, isso aí tudo é de 1982. Essa boa discussão na época, uma delas, inclusive, foi calcular qual era a probabilidade do pulo ele passar perto de Marte. Marte é um planeta de massa pequena, 1/10 da massa da Terra. Então, muita gente chegou à conclusão que isso não era suficiente para causar o gap, para causar o esvaziamento. Para causar esse esvaziamento era necessário algo mais. Bom, se a gente estudar um pouco o que o Wisdom fez, e muita gente estudou, a gente vai encontrar uma figura desse tipo. A gente vai ver que há duas possibilidades estáveis para um asteroide. Uma delas é o asteroide estar aqui. Nessa figura aqui, o raio vetor é a excentricidade e o ângulo está aqui, é a posição do periélio da órbita. Então, o asteroide pode estar aqui numa órbita quase circular, tá certo? Nesse ponto ele está numa órbita quase circular e ele permanece aí indefinidamente. Ou o asteroide pode estar aqui. Essa aqui é uma órbita elíptica, o periélio dessa órbita está virado para o periélio de Júpiter e ele permanece aí, né? Ele tem uma excentricidade aqui, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 mais ou menos, e essa órbita ele permanece indefinidamente. Se eu modificar as coisas, ele vai oscilar, né? Se eu modificar as condições iniciais, ele pode estar rodando aqui, ou ele pode estar o outro, né? Se eu pegar a outra e modificar, ele vai estar oscilando aqui. Acontece que essas duas regiões não são estanques. Se eu começar com um asteroide por aqui, tá certo? Ele vai ficar girando por aqui um determinado tempo, mas ele pode se aproximar dessa beirada aqui, tá certo? E de repente ele entrar por este caminho. Veja, isso aqui não é um asteroide, é a órbita do asteroide. É a forma da órbita, a excentricidade da órbita e a direção do periélio. Né? Ele vai pegar esse caminho. Então eu vou tirar ele daqui e ele aqui vai pegar esse caminho. Ora, quando ele pega esse caminho, ele vai poder subir até excentricidades bem maiores do que aquelas que ele tinha inicialmente. E foi isso que o Wisdom observou. Bom, em 1991, nós bolamos no IAG velho uma nova maneira, uma nova aproximação diferente daquela que foi utilizada pelo Wisdom. Uma aproximação que a do Wisdom só era boa se a excentricidade permanecesse pequena, né? Tudo que tinha excentricidade a potências elevadas ele tinha jogado fora. E nós bolamos um jeito em que a gente não precisava jogar nada fora, e a gente podia ver o que acontecia em altas excentricidades. E além daquela, e nós obtivemos
para determinados valores da energia, uma figura assim. Vejam, essa figura vem até 0,9 aqui. Né? Ela mostra que, em vez de duas possibilidades estáveis, como Júpiter, como o Wisdom tinha achado, uma circular aqui, uma com o periélio apontando para o periélio de Júpiter aqui, tem uma outra aqui, que é com o periélio apontando para o outro lado. Em vez do periélio estar apontando para o periélio de Júpiter, ele está apontando para o afélio de Júpiter. Também é uma órbita estável. E na vizinhança dessa órbita estável existe uma família de outras órbitas que oscilam ao redor dela. Né? Essencialmente, nessa figura, eu chamo a atenção para duas coisas. Né? Primeiro, o miolo dela é exatamente aquela dinâmica que o Wisdom descobriu. Tá certo? O miolo dela é exatamente aquela dinâmica que o Wisdom descobriu. O que nós descobrimos foi o que se chama de ponte heteroclínica. Porque, vejam, o que o Wisdom descobriu? Que o corpo estava girando aqui, de repente ele podia chegar perto desse ponto aqui, né? E aqui ele, em vez de continuar, ele dá uma voltinha e vem para baixo. O que nós descobrimos é que pode acontecer isso. Ele vem para baixo, só que quando ele vem para cá, ele vai se aproximar desse outro e vai voltar por aqui. E aí, em vez de subir a 0,3, ele pode subir até 0,9. A excentricidade pode subir até 0,9. Bom, vejam os pulos que nós encontramos com essa órbita. Né? Os pulos agora, né? Eu começo aqui próximo de 0,2, eu não vou subir para 0,3, eu vou subir para 0,9. Eu vou subir para 0,9, que a órbita vai se espichar completamente. Né? A órbita vai se espichar completamente. Se eu fizer isso, se a excentricidade da órbita subir a 0,9, ele não vai só cruzar a órbita de Marte, ele vai cruzar a órbita da Terra e até a órbita de Vênus. Tá certo? Ele vai cruzar as órbitas da Terra e de Vênus. Terra e Vênus são 10 vezes maiores do que Marte. Eles são muito mais eficientes para tirar um asteroide daí do que era Marte. E é isso que está acontecendo. E, a rigor, né, esses pontinhos vermelhos aqui indicam alguns asteroides nos quais esse processo está acontecendo. Um deles, eu vou mostrar aqui, ó. Chama-se Tutatis. Esse asteroide tem um tamanho da ordem de 3, 4 quilômetros. Né? Em 1992 ele passou tão perto da Terra, 3 milhões de quilômetros, quer dizer, 10 vezes a distância da Terra até a Lua. Que foi possível observá-lo com radar. A partir da Terra, esse asteroide foi observado com radar. Né? E as imagens de radar mostraram a forma dele e o movimento dele. Tá? Então, isso a 3 milhões de quilômetros da Terra, quer dizer, bastante perto. Né? 10 vezes a distância da Terra à Lua. Uma outra coisa, então o que é que acontece? Então, esses pulos a excentricidades altíssimas faz com que um asteroide possa se aproximar bastante da Terra, inclusive a ponto de se tornar perigoso. Tá? Mais ou menos na mesma época, dois físicos, aliás, um físico e um geólogo, mas eram coincidentemente pai e filho, Álvares. Eles estavam neste lugar, Gúbio, fazendo um estudo geológico daquela região. E vejam, isto aqui é uma fronteira. Observe que a rocha, o sedimento que está abaixo dessa fronteira é mais claro, o sedimento que está acima dessa fronteira é mais escuro. Esta parte aqui, esses sedimentos foram depositados nesse lugar, né? Você faz a datação durante um período da era geológico chamado de Cretáceo.
E este outro foi no período seguinte, que eu não sei o nome agora, mas já no terciário. Então isso ficou conhecido como limite KT, entre Cretáceo e Terciário. Hoje, às vezes, a gente acha KP, porque essa era geológica, ela se divide em suberas, e a subera tem um nome que começa com P, mas que eu não lembro de cor. O que eles descobriram? Eles descobriram que nesta divisória aqui existia uma análise química, né, do material que se encontra exatamente na divisão. Né? Observe que tem uma linha escura aqui. Certo? Tem uma linha escura separando os dois. Isso não é pintado, não, isso é natural. Nessa linha escura, o que eles notaram foi uma anomalia, um excesso de irídio. Tem muito mais irídio digamos, por centímetro cúbico aqui do que aqui do que aqui. Por que que nesse lugar está cheio de irídio? Então eles postularam que nesse período que separa essas duas eras, né, algum objeto celeste caiu na Terra, se pulverizou, e o que a gente está vendo aqui, tá certo? Essa linha aqui, é exatamente a matéria, né, que foi jogada, jogada para o espaço, para a atmosfera, e depois caiu e se depositou, tá certo? Devido a este evento. Bom, esse evento aí foi possível descobrir aonde que ele tinha acontecido. Ele aconteceu na península de Yucatán, no México. Né? Existe uma cratera, existe uma cratera não existe cratera. Isso é observado no registro geológico, porque isso ocorreu há 65 milhões de anos, quer dizer, foi tempo suficiente para os sedimentos cobrirem completamente a cratera. Tá? Então, mas você olhando em profundidade, fazendo as medidas de profundidade, e as análises foram feitas pela Pemex, né, Petróleos Mexicanos, mostra que realmente nessa península existem anomalias em forma de círculo. E a idade dessas anomalias, 65 milhões de anos. Exatamente a idade dessa camada que está aqui. Quer dizer, então, essa camada é uma camada de irídio que é uma camada rica em irídio que deriva de material de um asteroide, está aqui desenhado, tá certo? Os cálculos mostram que esse era um asteroide realmente grande. Ele tinha mais do que 10 quilômetros de diâmetro, tá certo? E elas se espalharam pelo mundo. O material desse asteroide, né? Os modelos mostram que ele se espalhou por toda a superfície da Terra. Né? Você encontra camadas de separação desse tipo em todo lugar em que você tem afloramentos que mostram rochas do Cretáceo com rochas do Terciário. Entre os dois tem essa anomalia. Isso existem exemplos dos Estados Unidos, da Europa, da África, tá certo? De vários lugares do mundo. Existe uma dezena de lugares do mundo. Quem quiser saber mais sobre isso, com essas palavrinhas aqui no Google, vai achar uma série de informações interessantes. A outra coisa interessante é que onde são achados os ossos de dinossauros? Os ossos de dinossauros são achados aqui, mas não aqui. Nos Estados Unidos, onde você tem né, por questões geológicas e climatológicas, né, você tem regiões que são ricas em fósseis de dinossauros. Na Argentina também existem regiões ricas em fósseis de dinossauros. Todo fóssil de dinossauro que você encontra, ele está aqui, ele tá em sedimentos do Cretáceo, nunca em sedimentos do Terciário. Quer dizer, esse evento coincide com a extinção dos asteroides. Dizer que este evento provocou a extinção dos asteroides foi uma afirmação imediata e feita por muitas pessoas. Mas a gente sabe que as coisas nunca são tão simples como parecem. Né?
Na realidade, na mesma época existem erupções basálticas na Sibéria, extremamente importantes, que também podem ter contribuído para uma mudança em escala mundial, né? E, coincidência, houve o asteroide mais ou menos no mesmo período, então existem uns que dizem que é uma coisa, existem outros que dizem que é outra. O que é incontroverso, o que todo mundo concorda, é que neste momento, em 65 milhões de anos, 75% das espécies que existiam na Terra desapareceram. Quer dizer, 3/4 das espécies foram extintas nesse momento. Tá certo? E elas foram extintas nesse momento, né? Porque essa grande nuvem de material desse negócio que se soltou e foi para a atmosfera, ficou pendurada, né? Ficou na atmosfera durante décadas ou séculos, eu não sei, e isso provocou então uma mudança climática violenta na superfície da Terra, né? E nessa mudança climática da superfície da Terra, no caso dos animais terrestres, todos os animais que tinham um tamanho maior do que 10 centímetros desapareceram. Só conseguiu sobrar mesmo aqueles que conseguem fazer um buraco no chão e ficar metido lá por muito tempo comendo velhas raízes e velhas frutas que estavam enterradas. O resto tudo desapareceu. Houve uma ruptura da cadeia alimentar e essa ruptura da cadeia alimentar eliminou na superfície da Terra, não sei nos oceanos, os 75% é tudo, terra e oceanos. Mas na superfície da Terra, isso eliminou todos os animais que tinham mais do que 10 ou 15 centímetros de tamanho. Só sobrou mesmo ratinho e coisa muito pequena, né? E deles nós descendemos, né? Tá certo? Bom, isso pode acontecer de novo? Pode. A probabilidade é que nos últimos 65 milhões de anos, pelo menos, não aconteceu nenhuma vez. Então, a gente pode talvez estar tranquilo de que durante um certo tempo nada acontecerá. Mas eventos menores acontecem, né? E um deles foi esse meteorito aqui, ó. Aliás, isso aqui não é o meteorito, isso aqui é um pedaço de um pequeno asteroide que entrou na superfície da Terra, né? E esse foi o mais forte evento registrado no último século, tá certo? Desde 1910, 1915, que também teve um outro importante, até a data presente, esse foi o maior de todos. Isso aconteceu na Sibéria, num lugar chamado agora me fugiu o nome. Não. Vejam. Olha a luz dele no chão aqui. Chelyabinsk. Ok. Então, vamos torcer para não acontecer. Parece que no começo desse ano aconteceu um evento da mesma magnitude, mas ele não foi visto de terra. Ele só foi observado por satélites artificiais, tá certo? Que mostram nas nuvens que estão cobrindo a região das Ilhas Aleutas, né? entre o Alasca e a Sibéria, existe Ok, já terminei. Obrigado. Dá mais uma olhadinha. Chelyabinsk, existem, também se vocês procurarem na internet, existem dezenas de gravações disso aqui, porque na Rússia as companhias de seguro obrigam os carros a terem uma dashcam. Então, todos esses programas que a gente vê de carro dando porrada no meio da rua, tudo filmado na Rússia,
Né? Porque sempre tem um carro atrás com uma câmera e o cara logo corre vender o filmezinho que ele fez para alguém. Né? E aí existem um monte de gravações desse evento. Esse evento feriu aproximadamente 200 pessoas ou mais. Tá certo? Feriu um monte de gente. Não o asteroide, a onda de choque. E o que é interessante é que metade dos feridos ou mais, o ferimento foi nos olhos. Né? Por quê? O cara está dentro de casa e vê um clarão desses. O que ele faz? Corre para olhar na janela. Quando ele está olhando na janela, chega a onda de choque. Bum! Né? Estoura o vidro tudo na cara dele. Né? Tá certo? Quer dizer, foram mais de 200 feridos pela onda de choque. Tá? E o asteroide, como eu mostrei na figura anterior, ele pôde ser recuperado. Ele caindo aí, né? Você viu? O clarão é realmente importante. E com isso eu termino a palestra de hoje. Muito obrigado, professor. Vamos para as perguntas. Perguntas, professor? Elielson. Aquele gap apresenta-se, pensando no caos, o caos ele seria uma consequência ou seria o efeito de ter aquele gap? Pera, faz a pergunta de novo. O caos seria a causa daquele gap ou seria o efeito? O caos é a causa daquele gap. O caos provoca ele provoca as variações fortes na órbita dos objetos que estão ali e a colisão deles com os planetas interiores. Inclusive, a gente acha órbitas, quando faz o cálculo, que caem no Sol. Né? A órbita espicha e o objeto bate no Sol. Né? Então, o comportamento caótico das soluções faz com que aquele gap exista. Não só aquele, mas como outros que a gente poderia discutir um do outro dia. É possível prever, de alguma forma, a idade do objeto através da excentricidade? Não. Não. Prever a idade pela excentricidade, não. Quer dizer, a idade a gente só sabe quando pega na mão e leva para o laboratório. Mais perguntas? Tá. Vamos agradecer ao professor novamente. Ok. Obrigado por falar.